Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o segundo vídeo do tema que nós estamos estudando, porque muitos serão condenados. Assista o primeiro vídeo para você entender melhor este. E antes de dar continuidade, peço a todos que assistem esse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam entender e vir ao conhecimento dessa verdade que é Cristo. Antes, quero fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, abre a nossa mente mais uma vez, Senhor. Vamos fazer menção da Tua palavra poderosa. Quebra as cadeias do entendimento, traz a iluminação pela revelação das Escrituras Sagradas, por intermédio do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Vamos ler novamente o texto inicial que nós lemos no primeiro vídeo. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 19 e 20, está escrito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que os homens amam mais as trevas do que a luz? Ou seja, por que os homens amam mais o pecado do que a Cristo? Resposta é: por causa das suas obras que são más. Não existe ninguém bom. Todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus, do sacrifício do Filho de Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus enviou seu Filho, porque olhou para a terra e não viu ninguém bom ou justo, como está escrito no Salmos 14, como está escrito em Romanos, uma repetição, capítulo 3 dos Salmos 14. Não existe ninguém bom, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos, por quê? Porque todos nós somos pecadores. Somos pecadores e a nossa bondade não poderia nos justificar diante de Deus. Então, o próprio Deus se fez homem para nos redimir pelo seu sangue puro, perfeito. Ele não cometeu nenhum pecado para que fosse como foi mediador entre a humanidade, trazendo salvação para mim e para você. Esse é o propósito da morte de Cristo. Só que o pecado, como nós vemos aqui, nós acabamos de ler no versículo 19, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então as obras do homem pecador são más. Então eles preferem ficar presos na prática do pecado, cometendo crime, matando, roubando, ou seja, vivendo uma vida de erro. Vivendo uma vida de erro, do que deixar estas trevas, que é o pecado, essa vida de erro, e entregar a vida para Jesus. E repito, eu não estou falando só das pessoas que nunca ouviram o Evangelho, ou que estão desviadas fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja que está há anos no Evangelho, e ainda não se converteram, não houve um novo nascimento. Pessoas que têm até posições eclesiásticas, não se converteram ainda. Vive na prática do pecado, como também muitos que estão na nave. Então observe, o versículo 20: porque todos aqueles que fazem o mal, odeiam a luz e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, como nós lemos no vídeo anterior, se nós proferir o nome de Cristo, isso está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ele conhece os seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. O que é a iniquidade? É a não obediência da palavra de Deus. É a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticar a iniquidade. Em Mateus 7 está escrito isso. No grande juízo, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade significa não obedecer à lei. Serve a Cristo, fala do nome de Cristo, mas não obedece a sua palavra. Não adianta nada. Não adianta nada. A pessoa está sendo conduzida para a perdição eterna. Então, para vir para Cristo, é necessário abandonar a velha vida. Agora, por que a pessoa não vem para Cristo? O que é que o pecado faz com o ser humano? Observe o que é que o pecado faz. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e o versículo 8. Olha o que está escrito. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz,
versículo 8. Não endureçais o vosso coração. Se ouvide hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, seus corações estão endurecidos, aqueles que não querem se apartar desta vida, que não querem abandonar a prática do pecado. Eu estou me referindo a todas as pessoas que ainda vivem na prática do pecado, independente que é crente ou não. Porque ser crente é ser nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher regenerado pelo Espírito de Deus. Por isso, em João capítulo 3, o versículo 5, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Ou seja, não vai entrar, vai ficar fora. Vai entrar na perdição e não no reino de Cristo. Não na Nova Jerusalém. Observe, meus queridos, que coisa terrível. Nós temos a oportunidade agora de entregar nossas vidas para o Senhor e viver na eternidade com o Senhor. Esse é o galardão que muitas vezes tem muitas pessoas que não entendem essa profundidade daquilo que Deus já nos deu através do seu Filho. É necessário arrependimento. É necessário abandonar o pecado. Vamos ler o versículo 13 de Hebreus capítulo 3. Está escrito assim, a parte final: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que é um coração de pedra? Como nós vemos lá em Lucas capítulo 8, a semente caiu sobre pedregais. É coração de pedra. É pessoas que, por causa do pecado, o pecado faz o homem perder a sensibilidade de Deus, afastando o homem de Deus. Como está escrito em Isaías 59, a iniquidade faz divisão, o pecado faz divisão entre Deus e nós, seres humanos. Então nós lemos aqui em Hebreus que o pecado endurece o coração. Então Deus fala, como está usando a minha vida para falar com você. Pessoas que estão no erro, estão no pecado e sabe que está no pecado, sabe que precisa deixar, sabe que precisa viver uma nova vida. É uma pessoa talvez já desviada, teve no evangelho, outra hora, pastores, missionários, pessoas que outra hora foram usados tremendamente por Deus. Hoje se encontram no pecado, como aqueles que nunca ouviram, mas que estão ouvindo neste momento. O Senhor está dizendo, não endureçais o vosso coração, porque o Espírito de Deus que usa a minha vida, fala com você neste momento. Entrega a tua vida para o Senhor, se reconcilia com Ele, porque o que Ele tem para você, este mundo não pode entender, muitos não entendem. É glorioso, a vida eterna, é o galardão de Deus, através do seu Filho amado, para todos que crerem, mas há a necessidade de abandonar o pecado. E muitos, por não querer servir a Cristo, porque amam o pecado, e o pecado endurece os seus corações, como nós acabamos de ler. O engano endurece o nosso coração, fazendo nós perder a sensibilidade. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvide a sua voz, não endureçais os vossos corações. A insensibilidade, a voz de Deus, leva o homem a permanecer no pecado. E permanecendo no pecado, será condenado. Nós temos a oportunidade, todos nós, hoje, como diz hoje, neste momento. Você que assiste esse vídeo, talvez você está desviado. Talvez você já ouviu, mas nunca foi numa igreja evangélica, mas já ouviu a palavra e a palavra falou com você. O Espírito Santo falou com você naquele dia. Mas por causa do engano, do pecado que está no coração, se endureceu, o coração é duro. E resistiu à palavra, permanecendo nas trevas, amando mais o pecado do que o Senhor, que muito mais nos amou. Amou a mim, amou a você. Observe. Tiago capítulo 5, o versículo 19 e 20 está escrito assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, verso 20, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqueles que estão desviados.
Esses desviados aqui são pessoas que outra hora estavam na presença de Deus. Mas essa palavra não se aplica àqueles que estão desviados, mas a todos aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Você que está desviado neste momento, volte para Cristo. Se reconcilie aí mesmo, na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo. Dobre o seu joelho aonde você estiver. O coração arrependido, o coração contrito, Deus ouvirá. Deus te ouvirá e te perdoará e te dará força para você sair do crime, para você sair desta vida. E de que morte nós lemos aqui em Tiago capítulo 1, capítulo 5. Que morte é essa? Primeiro a morte espiritual e depois a morte eterna. Quero ler aqui Apocalipse capítulo 2, o versículo 11. Capítulo 2, o versículo 11. Vamos ver o que está escrito aqui em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando. Está falando, pregando a sua palavra através de pessoas, nesse momento através da minha vida. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então o que nós acabamos de ler em Tiago 5, versículos 19 e 20, salvará uma alma da morte. A pessoa que está desviada já está morto ou morta espiritualmente, porque está desviado. Permanecendo desviado, vai alcançar a morte eterna, que é a segunda morte, que nós lemos no Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem vencer, e quem não vencer? E vencer o quê? Vencer o mundo, vencer o pecado. Nós não vamos receber o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Essa morte é a morte eterna. Então, aonde você estiver neste momento, você que está desviada ou desviado e quer se reconciliar, essa palavra falou com você. Você que já ouviu, nunca foi numa igreja, mas já ouviu na rua, já ouviu através de visita da sua casa, e a palavra falou com você naquele dia, e você se endureceu e entendeu que Deus estava falando com você, mas por causa do gozo do pecado, por amar mais o pecado, permaneceu na prática do pecado ainda, e permanece até esse momento. Mas arrependei-vos, e entrega a sua vida para Cristo. Se você crer em Cristo, dobre o seu joelho agora e peça perdão dos seus pecados a Deus em Cristo Jesus, que já perdoou os seus pecados, que te ama de uma forma que talvez você ainda não compreendeu, certamente ainda não compreendeu. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a parte B do versículo. Aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos amou, Ele quem? Jesus, e já nos lavou dos nossos pecados. Mas para me tomar posse da vida eterna, eu preciso me arrepender e sair dessa vida de pecado e viver em novidade de vida, vivendo em Cristo Jesus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo estava dizendo, eu já morri com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, quem conduz a minha vida agora é o Senhor Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. O Senhor está dizendo, eu estou fora da porta, da casa. Casa espiritual, eu sou casa, você é casa. Você é para ser habitação de Deus, não habitação do diabo. O Senhor está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Como o Senhor está batendo, Marcelo? Ele está batendo através da minha vida. O Espírito de Deus está me usando para falar com você neste momento. Eu estou à porta, estou batendo, estou falando com você. Não se endurece o seu coração, mas entrega a tua vida para mim, que eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na casa, coração, ele está dizendo. Eu quero entrar na tua vida, eu quero transformar a tua vida. Eu quero que você vive novidade de vida. Eu tenho muitas coisas gloriosas para entregar a você, mas é necessário abrir a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, por que ouvir e abrir? Porque tem muitas pessoas que ouvem o evangelho, mas não abrem o coração. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas permanecem com o coração duro, por causa do gozo do pecado, mas é momentâneo.
O pecado passa, o mundo passa, você passa, mas a eternidade é para sempre. Então escolha estar à direita do Senhor naquele grande dia, como está escrito em Mateus 25, a partir do versículo 31, quando o Senhor vier assentar no seu trono de glória, Ele vai dizer, vai apartar as ovelhas dos bodes, e vai dizer aos que estão à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que tiver à sua esquerda, no versículo 41 do capítulo 25 de Mateus, está escrito, apartai-vos de mim, vós, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para mim e para você. Mas por que que muitos vão para lá e estão indo neste momento? Porque não quer renunciar ao pecado, porque quer servir a Cristo no pecado. Abstém-vos do pecado. Todo que quer servir a Cristo, há uma necessidade de se apartar do pecado para viver em novidade de vida, porque Cristo já morreu pelos meus pecados, pelo pecado do mundo. Então não podemos servir a Cristo no pecado, crucificando Cristo novamente. Entrega a tua vida para Jesus. Se reconcilia onde você estiver, porque o que Deus tem na tua vida é muito grande. Que Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.